Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós hoje iremos falar a respeito sobre os dilemas e falácias de vendas B2B. Eu sou Amanda Eloy, faço parte da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e também, atualmente, trabalho como consultora de projetos em uma consultoria especializada em marketing e vendas para negócios B2B. Estamos hoje aqui com o Bruno Ramos. O Bruno, ele vai estar debatendo um pouquinho conosco a respeito sobre essa questão voltada para vendas, a sua importância hoje. E o Bruno, ele é bacharel em administração, especialista comportamental, DISC, pela eTalent, e pós-graduado com MBA em marketing estratégico pela Escola Superior de Propaganda em Marketing, ESPM. Ele hoje também é sócio-diretor da Lift Desenvolvimento. Hoje o Bruno ele atua no varejo há 17 anos, não é isso, Bruno? Sim. Sendo os últimos 8 anos dedicados à consultoria e treinamento para dezenas de empresas e mais de 10 mil profissionais atendidos com foco na maximização de resultados e alta performance em supervisão de loja, gerência de loja e vendas em varejo. Bruno, é um prazer tê-lo hoje aqui conosco. Seja bem-vindo ao CRA. Eu gostaria de saber um pouquinho melhor sobre essa sua experiência com vendas, né? Como foi essa sua construção no meio da vendas, para a gente poder estar levando a conversa, né, um pouquinho melhor. Vamos sim. Já disse muita coisa de mim, né? Faltou só o meu signo aí, mais algumas outras informações. Mas é um prazer estar com você, Amanda, uma profissional incrível, uma amiga também, antes de mais nada. Obrigado quem estiver acompanhando também no vídeo. Hoje é um papo de vendedor para vendedor, né? Trazer um pouco dessa experiência. Para que as pessoas entendam um pouco melhor, então, eu comecei a trabalhar com vendas em varejo, né? Em shopping, em loja, há uns 17, 18 anos atrás. Eu tinha 17 anos de idade, hoje estou com 33, quase nos 34. E o varejo foi a forma que eu encontrei de começar a ter minha independência, de morar sozinho, pagar minha faculdade, pagar as minhas contas. E depois de alguns anos, acredito que 5, 6 anos trabalhando em shopping, onde eu cheguei a gerenciar e também treinar equipes, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa para vender treinamento. Foi quando eu entrei na venda B2B. Né, onde eu comecei a vender para outras empresas. E aí, dentro desse cenário, uns anos à frente, 3 anos depois, eu comecei a dar treinamentos também, até que chegou o momento ideal de sair e então pegar a minha empresa junto com o meu sócio, Rafael Assunção, e a gente está à frente da Lift Desenvolvimento hoje e outras consultorias que eu faço, como marketing também. E vamos navegando, né? Vendedor é uma função que, independente da profissão que a gente venha a ter, a gente nunca deixa de ser vendedor. Então é legal bater um papo sobre B2B, sobre vendas, com quem está ali na telinha, com você também. Maravilha, Bruno. É muito importante, né? Porque quando nós falamos sobre B2B, a gente fala sobre relacionamento, né? E só que às vezes as pessoas confundem o B2B com o B2C, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas diferenças entre o vendedor B2B e B2C. Beleza. Tem aquela diferença básica, né? O B2B é business to business. Então, o vendedor que ele está representando uma empresa e ele está atendendo uma outra empresa. O B2C é business to customers, ou seja, é o vendedor que está representando uma empresa e ele vai diretamente lidar com o público final, com aquele cliente que geralmente você encontra mais em varejo, né? Aquela pessoa que está comprando para ela mesma consumir. Se eu for pegar as diferenças básicas, na minha opinião, tem, por exemplo, a venda B2B, ela é uma venda mais demorada, porque é uma venda que depende muito do lado racional. Eu tenho que conversar internamente com a minha empresa e decidir com outros diretores se vou fazer esse investimento ou não, por exemplo, se eu estiver numa posição de cliente. No varejo, que geralmente é a venda B2C, é uma coisa muitas vezes mais rápida, uma coisa mais emotiva, porque só está você e a pessoa que vai usar ou vai presentear alguém sobre aquele produto ou serviço, né? Então é uma coisa onde a emoção ela entra muito mais em cena. Essa é uma das principais diferenças, lado do B2B mais voltado para a lógica, B2C mais voltado para a emoção. Forma de pagamento também costuma ser muito diferente. Geralmente no B2C você tem que pagar para levar o produto, né? Você quer sair da loja, você paga, então você leva o seu presente. No caso da venda B2B já é diferente. Geralmente você acaba usufruindo antes do serviço ou recebendo o produto e tendo então um parcelamento ou um pagamento posterior. O marketing também é diferente, né? O marketing geralmente
B2C ele é mais voltado para o maior número de pessoas que podem ser um público-alvo. No caso de uma venda para uma outra empresa, você tem que nichar muito bem, escolher qual é o público que vai receber aquela informação. Então, basicamente, eu diria que são essas as diferenças. Então, se a gente quiser fazer uma simplificação disso aí, a gente pode estar dizendo que o comprador B2B é a pessoa jurídica e o comprador B2C seria a pessoa física, não é isso? Exatamente. Tem uma coisa curiosa que, geralmente, né, esse lado da pessoa física comprando, quanto maior é o investimento, digamos que eu não vou comprar uma roupa, mas eu vou comprar um carro, vou comprar um apartamento. Geralmente, quanto maior é o valor da compra, mais essa pessoa pensa como empresa e menos como, digamos assim, CPF, mais como CNPJ. Ela começa a trazer mais a razão, ela começa a buscar informações com outras pessoas, como se fosse uma cúpula de uma empresa para tomar uma decisão. Então é bacana você entender que esse lado da emoção humana, ela está nos dois cenários. E a razão também. Só que quanto maior o valor da compra, mais a razão vem para a mesa, até no varejo. Exatamente. E é muito interessante, né? Porque a gente vê, o vendedor fala muito, né, Bruno? Tô aqui falando pra cá, se deixar, já vai ficar 2 horas aqui falando. Temos que afirmar isso, que o vendedor, ele realmente fala muito. E aí eu queria saber de você, o vendedor tem que ter lábia? Interessante. Na verdade, eu vejo essa parte da lábia, até assim, levando até pro lado do título do nosso bate-papo, né? Até como uma falácia, porque eu sempre ouvi isso muito em varejo. Nossa, esse tem lábia, hein? Nossa, aquele outro vendedor tem lábia. Mas para pensar o que é lábia, né? Na minha opinião, lábia é uma questão mais de improviso, é alguém que muitas vezes não sabe do que está falando, mas ele vai contornando ali, tentando agradar. Talvez esse tipo de vendedor funcione ainda dentro de um varejo de loja, onde hoje o cliente ele chega na tua loja com um conhecimento de produto muito bom, porque ele acessou o Google, acessou a internet, pesquisou. Então ele às vezes não depende mais tanto do vendedor no sentido de explicar sobre um produto, ele já chega às vezes no mesmo nível de entendimento. Aí talvez essa comunicação mais empática, essa lábia no improviso possa ter um efeito. O nosso foco aqui é falar de B2B, né? Então, assim, B2B eu diria que é muito além da lábia. Se você pegar e traçar um paralelo de lábia para comunicação, eu concordo 100%. O vendedor ele tem que se comunicar, ele é o agente ativo dessa relação de venda. Mas ele tem que ter outras características mais importantes do que a lábia. Ele tem que entender o processo da venda, ele tem que saber fazer acompanhamentos através de reunião, através de e-mails bem redigidos, ele tem que entender de um jeito muito específico os produtos dele, porque geralmente são vendas de grande valor agregado, que passa na decisão de muitas pessoas. Então eu diria que não é uma verdade, é uma falácia essa parte de dizer que o vendedor tem que ter lábia. Ele tem que saber se comunicar, conhecer técnicas de venda, conhecer bem o seu produto. E aí assumir como um agente ativo essa relação. Exato, Bruno. E é interessante também porque quando a gente fala do vendedor, não é somente a pessoa ver um produto, ressaltar determinadas características daquele produto ou serviço, mas é preciso também que ele busque conhecimento e vai se profissionalizando naquilo, né? Porque vendas também é você estar conectado com o mercado e buscando conhecimento para você desenvolver melhor, né, esse seu relacionamento com o cliente, quando a gente fala sobre o B2B, né? Exatamente. Não dá para você ficar preso somente no que a tua empresa te dá de conhecimento sobre o produto ou o serviço dela. Você tem que ir além. Se a tua empresa não te ensina sobre técnicas de relacionamento com o cliente, chamado de técnicas de venda, você tem que buscar. A internet tem muita coisa boa, tem empresas como a minha que traz isso presencialmente também. Tem que conhecer concorrente, tem que conhecer, às vezes, quais são as necessidades do teu cliente, que vai um pouco além da sua empresa, mas muitas vezes começou ali, e quando você entende o cenário do teu cliente de uma forma melhor, você consegue explicar melhor como vai desencadear em algo proveitoso ou no sanar de alguma necessidade. Então tem que ir além. Hoje em dia a gente tem informação no bolso, né? O celular está aí com a internet para a gente realmente cavucar e trazer esses conhecimentos à mão. O vendedor hoje que é proativo, ele sai na frente, porque tem a muito fácil acesso, muita informação. Exatamente, Bruno. E nós vemos hoje em dia que existe 2 tipos de vendedor que muita gente fala hoje no mercado, né? Que é o agressivo e o bonzinho. Aí eu quero te fazer essa pergunta. Quem vende mais, Bruno? O vendedor agressivo ou o bonzinho? Tá, essa também é engraçada porque eu ouço muito. Na verdade, assim, eu vejo isso como um dilema, porque
não tem como necessariamente eu te dizer que um é melhor do que o outro, porque eu acho que os dois em excesso são prejudiciais. Se eu pegar um vendedor agressivo, né, e pela palavra agressiva, difícil de dizer como seria, mas na minha cabeça é alguém que não tem receio de questionar um cliente, de dar uma pressão a mais para poder fechar uma venda. É alguém que não vai parar nas primeiras objeções do cliente, ele vai perguntar o porquê e vai tentar cavucar para realizar a venda. É alguém competitivo. Se tiver que gerar uma dor, às vezes, acima do comum para poder fechar uma venda, ele vai arriscar fazer. Esse eu vejo como um vendedor agressivo. É aquele vendedor do não eu já tenho. Então ele vai para dentro mesmo. Só que muitas vezes ele pode pecar pelo excesso. Pode ter pressionado demais o cliente numa necessidade que às vezes ele levou para um lado emocional e acabou fechando uma porta futura. Às vezes fez aquela venda, mas fecha um relacionamento. Então, em excesso não é bacana. Em contrapartida, o vendedor bonzinho é a mesma coisa. Se o bonzinho significa que ele é um vendedor que ele não vai contornar as objeções que o cliente jogar na mesa para ele, ainda mais no cenário B2B, que as objeções geralmente são no mínimo de 3 a 5 que você vai ter que encontrar. Tem muita gente olhando do lado do teu cliente, vendo objeções para ver se vai ser a sua empresa ou se vai ser o seu concorrente. Então o bonzinho também, ele acaba aceitando de muito bom grado qualquer objeção sem relutar em esclarecer. Ele é alguém que, se tiver que respeitar um prazo para ter uma resposta do cliente, às vezes ele pode procrastinar esse prazo para atender o cliente, às vezes em detrimento até da própria empresa. Às vezes pode dar mais desconto do que o ideal. Então, assim, é difícil te dizer qual os dois cenários. Ambos, na minha opinião, precisariam de um treinamento para conseguir fazer a função de vender de uma forma bacana para que tenha o grau de pressão e conforto na medida certa. Porque um, na minha opinião, perde pelo excesso e o outro perde pela hesitação de não querer o confronto. Então, aí é o bonzinho agressivo. Vamos no meio dos dois. Eu acho que meio termo, com técnica, os dois conseguem trabalhar bem. Perfeito. E aí, você levantando esses dois perfis, vamos dizer assim, eu queria saber de você qual é o melhor perfil de pessoa para trabalhar com vendas B2B. Mulher, eu vou ter que te mandar o boleto depois com essas informações todas. Tá pegando tudo que eu tenho de conhecimento. Repete o perfil que você quer para B2B? A gente costuma ouvir um perfil muito tradicional, né? Que é o perfil daquele vendedor empático, comunicativo, como você mesma falou, na lábia, né? Mas, na verdade, que no B2B tem necessidades diferentes do que, por exemplo, um varejo. Então, por exemplo, eu vejo que o trabalho B2B, geralmente o vendedor ele tem que intercalar prospecção com agendar reuniões, receber clientes. Então é um trabalho que tem uma multifunção diferente do trabalho de vendas de varejo, onde geralmente você está na tua loja, no teu ponto de vendas, esperando o teu cliente entrar para então você agir. Já na parte do B2B, você tem que ser mais proativo. Então, no B2B, eu diria que essa pessoa ela tem que ter uma característica mais autogerenciável. Ela tem que ser uma pessoa, assim, que tenha a gana de buscar resultados, que consiga, através da sua determinação, intercalar as ações de prospecção, marcar as reuniões, ir para fechar no menor tempo hábil possível, porque ela quer mais e melhores vendas e ela tem que se gerenciar. Em contrapartida, tem que ser uma pessoa que tem muita habilidade para lidar com a razão, no nível da lógica mesmo, porque a conversa no B2B, ela gira em torno da lógica. Então, essa pessoa tem que ser apuradíssima em conhecimento de produto. Ela tem que conhecer a fundo as características, que necessidades resolvem, que soluções são apresentadas. Ela tem que dominar isso 100%. Então, eu diria que se eu tivesse que te dizer um determinado perfil, eu diria que tem que ser alguém autogerenciável, amante de buscar resultados, que ama resultados, ama metas, que tem essa gana de querer vencer, de competir, e ao mesmo tempo, somado a isso, ela tem que ter a habilidade lógica de ser uma pessoa que, sem perder muito tempo do cliente, consiga dizer o máximo de informação no menor tempo possível, para que o cliente realmente se sinta assistido, não só durante a venda, mas na entrega e no pós-venda. Quando você fala agora do cliente queira ser bem assistido, vamos dizer assim, né? E aí vem logo na cabeça, né? O cliente tem sempre razão, Bruno? Essa também, essa é das antigas. Se a gente puxar, vamos puxar aqui na história, assim. Eu ouvi isso muito quando eu era criança, ouvi isso no início da minha história de venda também. E depois que eu comecei a dar treinamento, estudar sobre isso, eu fui tentar perceber o porquê que tinha essa origem, né?
Antigamente não tinha treinamento de vendas nenhum. Se a gente for botar assim, alguns anos atrás, né, praticamente décadas, não tinha treinamento de venda. Hoje é uma coisa rara de você encontrar ainda. Então eu vejo que essa era uma solução entre, digamos assim, o erro e o acerto. Uma solução básica, no sentido de, vendedor, se o cliente começou a ficar chateado com você, se o cliente começou a discordar de você, cala a boca, o cliente tem razão e fecha dessa forma. Eu via mais como uma tentativa de, já que eu não vou preparar o meu vendedor para um bom atendimento, pelo menos não vou deixar ele fazer besteira. Então, se o cliente começou a ficar muito chateado, acredite, engula, ele tá certo. Eu não vejo mais com essa forma. Achei que foi uma solução muito curta. Hoje o mundo está diferente. Hoje o teu cliente ele chega na tua loja conhecedor do teu produto, do teu serviço, ele já sabe os preços, porque provavelmente ele viu no teu site, ou ele já fez alguma pesquisa. Já conhece também os concorrentes. Já conhece os concorrentes. Ele já chega na sua loja de igual para igual. O teu papel hoje é mais compartilhar, é mais um bate-bola com esse cliente do que você dominar a relação, o que era antigamente, onde o cliente ele era teu refém, no sentido de se você tinha informação, você tinha o preço, ele não tinha, ele tinha que perguntar para você. Hoje não. Hoje ele chega lá numa relação mais parelha. E o cliente, ele não é bobo. Então, provavelmente, ele vai tentar barganhar o máximo de desconto. Ele vai tentar barganhar o máximo de parcelamento. Ele vai querer ter o melhor pacote, possivelmente pagando o menor preço, porque é natural. Na minha equipe de vendas e nas equipes que eu treino, eu falo, gente, da mesma forma que o teu papel é demonstrar o produto, demonstrar o serviço e o valor dele para que o cliente peça menos desconto e foque mais na qualidade, é papel da pessoa que está entrando em contato com você conseguir aquela qualidade pelo menor preço possível. Então, se você entrar nessa de que o cliente tem sempre a razão, automaticamente você vai dar todos os descontos, talvez até mais do que você poderia, você vai dar pacotes acima do que você poderia e nenhuma empresa hoje em dia sobrevive, porque as margens estão cada vez menores, principalmente no mercado B2B, né? Porque é muita competição e diferente da questão de varejo, não tem aquele apelo de marca, né? Ah, a mesma confecção da minha blusa é da sua, só que só por eu ter um símbolo diferente aqui, ela é o dobro do preço. No B2B, é mais qualidade, confiabilidade, prazos. Então é uma coisa que já tem muito custo ali em cima e uma margem muito pequena. Se você ainda abrir mais para dar razão para o teu cliente o tempo todo, o problema é a gente tem que saber dizer não de um jeito que seja realmente negocial. Da mesma forma que o teu cliente vai tentar ao máximo, onde der para ir, você vai. Onde não der, de um jeito gentil, com técnica, você vai falar por que não dá e o teu cliente vai entender. Porque da mesma forma que ele vai buscar o máximo, você, dentro do possível, vai dar o máximo que a empresa permite. E aí fecha. É usar da transparência, né, Bruno? É ser transparente o máximo possível para o cliente, para que ele realmente enxergue valor também naquilo, né, que você está entregando. E saber dizer o não, né? Porque o não é não só a questão da atitude, mas o como você coloca isso. E eu já vi, assim, dentro de cenários B2B, vendas serem perdidas por causa de um não colocado de um jeito diferente. Porque, querendo ou não, por mais que seja uma venda mais lógica, né, do que emocional, somos seres humanos. Por trás de empresas, representando, ligando, mandando e-mail. Exato. Então a gente tem dia bom, dia que não é tão bom, e de repente você não tá num dia bacana, o vendedor vem e te faz um não que talvez é um pouco agressivo, e aí a gente volta ao vendedor agressivo e o bonzinho. Você às vezes arranca ali uma oportunidade de uma compra assídua de um cliente fiel. Então, assim, tem que saber como dizer não. Isso também é tão importante quanto entender que o cliente não vai ter razão sempre, mas comunicar isso de um jeito saudável para a relação negocial. A gente vê hoje no mercado uma dificuldade muito grande de a gente encontrar vendedores, né? A gente vê muitas vagas de vendedor sendo abertas por aí, principalmente executivo de vendas, né? Que está muito em busca hoje no mercado e são poucas pessoas que têm essas habilidades e competências de fato para estar ali fazendo um bom trabalho. E a área de vendas é uma área importante dentro das organizações, né, e que precisa ser muito bem trabalhada, porque ali a gente está levando o serviço da empresa ou o produto e colocando à mostra. E aí eu queria saber de você, a área de vendas, Bruno, ela é a principal área da empresa?
Olha, eu fico até inclinado a dizer que sim, mas eu acho que é bacana a gente enriquecer com umas ideias em paralelo, porque eu acho que hoje em dia não é mais tão 100% isso. Concordo que ela é uma das principais. A área de vendas, se não entra dinheiro, não adianta você ter um produto incrível, não adianta você ter uma equipe maravilhosa que faça esse produto acontecer se não está tendo vendas, não está tendo uma equipe de vendas que está trazendo resultado, né? Então, assim, eu concordo que a área de vendas é uma das principais. Mas nos tempos de hoje, eu vejo como um tripé de prioridades, digamos assim. Eu vejo que a área de marketing, a área de vendas e a área de entrega, ela tem que estar em sinergia. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe de vendas B2B incrível, pronta para atender todos os clientes, mas o meu marketing não está sendo bem feito, eu quase não vou ter contato de cliente, a minha marca não vai estar sendo forte aos olhos dele, principalmente no meio digital. Eu quase não vou ter o que nós chamamos de leads, clientes interessados, qualificáveis para que eu realize uma venda. Então, eu já começo vendo que o marketing assumiu um papel paralelo, porque eu dependo do marketing para que então a minha equipe de vendas possa produzir. E feito essa produção da minha equipe de vendas, eu também preciso ter uma entrega tão boa quanto. Porque se eu digo que a prioridade é a equipe de vendas, quando a minha equipe de vendas faz um trabalho incrível, uma venda maravilhosa, e a entrega desse serviço ou a entrega desse produto não é bacana, provavelmente toda a expectativa que eu criei com a área de vendas, por ser muito boa, porque eu vejo como prioridade na minha empresa, então logo ela será boa, tudo que eu promovi ali se torna contra mim um tiro no pé, porque na hora da entrega, a qualidade, por não ser visto a entrega como também principal, a qualidade pode ser inferior. Então não adianta ter uma equipe de vendas incrível se eu não tenho um marketing bacana trazendo clientes para se interessarem e se eu não tenho uma entrega que vai justificar à altura o que eu prometi na hora da venda. Então não vejo ela sozinha mais hoje como a principal, mas é esse tripé: marketing, comercial, a área comercial, vendas e a entrega. Foi bom você até levantar essa questão a respeito do marketing. Como você enxerga quão importante é o papel do marketing na venda B2B? Como você enxerga esse valor aí do marketing? Tem nuances, né? Por mais que o marketing... Vamos tratar até mais pro lado do digital, né? O marketing físico ainda existe, ele funciona em alguns casos, geralmente mais até no cenário B2C, voltado para varejo, porque as pessoas estão na rua, geralmente é uma venda para pessoas. No marketing B2B, que é de empresa para empresa, eu vejo cada vez mais a necessidade do digital. Porque o digital hoje é o meio que você consegue acessar o maior número de empresas dentro do teu nicho. Porque não pode ser um marketing de massa. Eu pegar e passar uma propaganda numa televisão, num outdoor, não tem nem de perto o mesmo significado e a mesma potência que eu conseguir filtrar através de ferramentas, de redes sociais, o meu determinado público em determinadas empresas. Então, eu acho que tem papel vital, principalmente o marketing digital. Dentro desse trabalho de marketing digital, a gente pode ver, por exemplo, tem empresas que decidem ter internamente uma equipe. Eu recomendo que, se a sua empresa for um pouco menor, terceirize isso inicialmente. Por quê? O marketing digital ele muda constantemente e muito rápido. Muito. Se o mundo já é rápido, no digital é mais rápido ainda. As principais redes sociais, que são grandes veículos para divulgar o teu site, o teu canal, o teu conteúdo, o teu produto, o teu serviço, elas mudam constantemente. Então, se você gastar o teu tempo para aprender hoje, reaprender amanhã, reaprender de novo, e isso não é o objetivo final da tua empresa, pode ser que você, com o tempo, acabe desleixando um pouquinho no marketing, que na minha opinião é vital hoje em dia. Então eu recomendo, se tem uma empresa um pouco menor, terceirize inicialmente isso para uma outra empresa que trabalhe com marketing focado especificamente no digital. Se você já tem uma empresa maior, dê a devida atenção para esse meio. Porque não dá mais para aquela coisa de antigamente, né? Estamos em crise, vamos cortar. Corta de onde? Corta do marketing e corta da capacitação. São os dois tiros no pé. A gente não pode cortar de um nem de outro, porque um vai atrair novos clientes e manter os próximos, e o outro vai ter a qualidade para que quando esses clientes sejam atraídos, eu consiga converter em novos negócios. Então o marketing digital veio para ficar. É correto a gente falar que a qualidade da equipe de vendas é o reflexo da qualidade do gerente comercial? Sim, 100%. Eu trabalho com isso, né? Capacitação de líderes
Quando eu vou realizar tanto trabalho de consultoria ou treinamento gerencial ou de vendas, a gente está falando de relacionamento, né? Exatamente. É o relacionamento do líder com seus liderados, e aí a gente trabalha a liderança e traz ferramentas de gestão, e tem o relacionamento do vendedor com o cliente, onde a gente também trabalha técnicas de venda para que ele possa criar essa relação independente de ser uma relação de um dia, de um mês, de um ano. E quando você tem um gerente que ele é realmente qualificado, isso diretamente você sente na tua equipe. Concordo que tem equipes que têm o que eu chamo de vendedores autogerenciáveis. Isso aí é raro de encontrar, mas tem. O que é o vendedor autogerenciável? É aquela pessoa ambiciosa, que traça as suas próprias metas, se bobear, são até superiores à meta da empresa. São pessoas que são incansáveis na busca de melhores resultados, querem sempre mais, se organizam para ter esse resultado a ponto de quase não cobrar nenhuma atenção do gerente. Isso é muito comum de ver, assim, numa empresa que tem 10. O problema é que quando você não tem um gerente qualificado, será que os outros 9 também vão ter esse espelho? Vão querer ver nesse vendedor um espelho? Às vezes eu vejo mais uma competição do que um espelho. Então cabe o gerente elevar essa régua e criar um padrão. Então, por exemplo, se você entende que o gerente é a pessoa que vai recrutar pessoas para a equipe, tem determinados comportamentos, determinados perfis que mudam de acordo com cada empresa. O gerente tem que saber isso. Quando ele vai trazer essa pessoa, ele tem que treiná-la em conhecimento de produto, em técnicas de venda, ou então terceirizar isso para uma empresa. Depois, ele tem que distribuir metas de um jeito que seja realmente algo interessante para a realidade dele. Pode ser semanal, pode ser meta dezenal, mensal, bimestral, enfim. Cada cenário é um cenário. Ele tem que saber analisar as principais estatísticas para levar uma informação útil para a equipe de volta. Não só analisar a estatística e levar para proprietários, para a grande diretoria, mas trazer uma informação que faça cada vendedor da área dele melhorar também na tua atuação. Ele tem que saber, por exemplo, resgatar vendedores para uma produtividade. É muito comum, somos seres humanos. Tem gente que flui, que é uma maravilha, trabalha muito bem, está passando por um momento meio difícil na vida pessoal. E a gente sabe, uma coisa está atrelada à outra, né? Vida pessoal e profissional, na minha opinião, caminham juntas. Então, às vezes, você está bem em um lado, ajuda o outro. Às vezes, você não está tão bem, acaba atrapalhando. Ainda mais se estiver atuando em vendas, porque vendas é relacionamento. O tempo todo. O tempo e inteiro. É muito não para poucos sim. Você tem que estar acostumado a ouvir o não, eu já tenho. E você tem que estar sempre correndo atrás, se botando à disposição de passar por situações que não são tão confortáveis. Então, tem dias ou meses, dependendo do nível de situação pessoal que a pessoa está passando ali, que o gerente vai ter que ter uma sabedoria de resgatar essa pessoa à produtividade sem ser conivente com qualquer erro que essa pessoa venha a ter ou desleixo, mas em contrapartida também tem uma ciência por trás disso, porque aquela pessoa já produziu muito e está num períodozinho que não está produzindo. Será que eu tenho que desligar ou eu consigo resgatar? E em último caso, se for demitir essa pessoa, também tem uma ciência por trás disso, porque muitas vezes você demite um funcionário e a mensagem que você manda para sua equipe deixa todo mundo inseguro. E aí a produtividade também cai, ou porque você está apertando demais, ou porque você está tolerando pessoas improdutivas na tua equipe por um grande espaço de tempo. Então, entender também que horas demitir e, principalmente, como fazer isso de um jeito ético para que esse funcionário vá para o mercado e, ao mesmo tempo, a tua equipe te olhe e fale, poxa, gerente, eu sei que você fez o possível. Isso também é vital. E isso tudo é capacitação gerencial. Liderança. Quando você fala nessa questão voltada para capacitação profissional, é muito interessante a gente ouvir um pouquinho também a respeito desse trabalho seu na Lift. Sim. Como vocês fazem esse trabalho de capacitação para esses gerentes, para que eles possam, de uma certa forma, estar orientando melhor a sua equipe, né, estar levando um conhecimento e um treinamento bacana, né, para que eles façam, de fato, um trabalho de venda produtiva dentro da organização? Sim. Tem N formas, assim, hoje o nosso principal foco é o presencial. Quando eu falo presencial, pode ser cursos que a gente abre, geralmente Rio e São Paulo são as principais praças, né? Onde a pessoa vai e se inscreve. Então, se eu sou um gerente, quero participar de uma capacitação gerencial, a empresa me apoia, a empresa pode fazer esse pagamento, eu posso dividir esse pagamento com ela ou eu posso investir em mim e eu vou lá e faço.
Um outro meio é você pegar informações online. E aí não só na minha empresa, mas qualquer outras empresas tem redes sociais hoje. A gente tem Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso site, Lift Desenvolvimento. E lá você vai pegar várias dicas. O meu sócio, Rafael, ele ama fazer vídeos. Tá lá vários vídeos interessantíssimos, com muito conteúdo bacana ali também. Então, assim, o que não falta é oportunidade. Agora em novembro, começando no dia 11... No dia 16 de novembro, 16, 18, depois na outra terça e quinta seguinte, 2 terças e quintas, eu vou dar um curso pela ESPN de gestão comercial e vendas. Legal. E é um curso de extensão, então assim, qualquer um pode se inscrever, não precisa estar matriculado numa faculdade, então hoje assim, tá tudo muito aberto. É só quem quer buscar, se debruçar. Eu acho que o mais importante é você ver valor. Isso. É você entender que a capacitação e o marketing são o caminho. Você ter um marketing atraente, uma equipe que não está capacitada, é tiro no pé. E você ter uma equipe capacitada e um marketing que não atraia, também. Feito isso, tem uma boa entrega de produto? Esse é o pacote completo. É o tripé da qualidade de hoje em dia para o B2B e B2C, né? Maravilha, Bruno. Nós vamos agora abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta e queira colocar aqui no nosso debate... Grande Paulo, rapaz. Tava te esperando chegar, hein? Chegou na hora certa. Gostei. Isso aí. Manda uma cabulosa aí também, Edu. Você daria como dica do vendedor B2B ele conseguir... Me perguntou o que a gente pode fazer para que o vendedor consiga acelerar a venda, né? No caso, no sentido de encurtar o tempo de negociação para que ele possa já partir para uma nova negociação. O B2B. Do B2B. Existe, assim, o lado humano do que ele pode vir a fazer e existe o lado da ferramenta. Existe uma máquina por trás da empresa que é não só o processo, que é conhecido basicamente como aquele funil de vendas, e existem ferramentas que te facilitam. Por exemplo, eu acabei de realizar um atendimento para um cliente. A prontidão com a qual eu mando um e-mail para esse cliente com o que ele me pediu para receber, isso faz com que eu acelere o processo dele receber aquele e-mail, caso eu não retarde muito em enviar, automaticamente já é um passo a mais que eu dou para a resposta dele vir antes. Criar prazos. Olha, que legal, você recebeu. Quando eu posso marcar com você para a gente conversar de novo? Será que 2 dias à frente é o suficiente para sua decisão? No meio tempo, um pouquinho antes daquele dia, olha, a gente combinou hoje às 3 horas, mas se tiver alguma dúvida, tem como você me mandar aqui que às 3 horas, quando a gente se encontrar, eu já trago essa solução. Eu acho, que, Edu, que a questão é a proatividade. É a proatividade e o desejo de, antes de vender, instruir. Eu acho que a gente tem que se preocupar em instruir, acompanhar, ter empatia antes de querer realizar a venda. E fazer um acompanhamento sempre tentando minimizar o tempo de contato, sempre botando um novo prazo, sendo objetivo, perguntando se tem dúvida, trazendo o sanar dessa dúvida, e o cliente rapidamente vai chegar à conclusão porque vai se sentir bem assistido. O problema é quando a gente manda uma proposta, não avisa o cliente quando vai ligar, não marca com ele uma data, e aí as coisas vão passando porque é um espelho, né? Se você me manda uma proposta e você não me dá um prazo, automaticamente, quando você entra em contato comigo, eu vou estar com a agenda tarefada porque eu não agendei para te receber, eu não vou poder ter o mesmo tempo e vou negligenciar com você como você negligenciou comigo. Então é foco na qualidade, foco no acompanhamento, que o resultado vem e vem mais rápido. Show? Mas, claro que tem. Manda, você que manda. Não, vai ser assim, é papo. Estamos ao vivo. E essa quem vai responder é a Amanda agora. Obrigado. Me ouvem bem aí, né? Eu tô achando ótimo, né? Cheguei agora, ambiente espetacular, tô adorando ver vocês conversarem aí, aprendendo muito também. E talvez, estendendo um pouquinho o que eu entendi como sendo a sua ideia, eu costumo dizer para os alunos, para as pessoas, né? Quer dizer, antes de fazer perguntas, fazer umas considerações aqui, né? Claro. Que a organização empresarial é um organismo único, né? Está toda interligada. Como você bem disse, né? Se você faz uma venda bem feita e a proposta ou vai incorretamente ou vai num prazo inadequado, né? Provavelmente vai ter um impacto negativo aí na frente. Então, nesse sentido, em que todos são importantes na organização, eu costumo dizer que o cliente é o outro,
né? Quer seja ele alguém da contabilidade, que está precisando de uma informação, né? Alguém da produção, que precisa de uma informação. E nesse sentido, né, se a gente entende e considera e pratica que o cliente é o outro, o produto final vai ser alguma coisa excepcional, né? Sempre. O que você acha disso? Quer falar ou posso ter esse privilégio? Pode falar, Paulo, Bruno. excelente. Assim, eu gosto desse comentário que você fez porque, primeiro, né, dentro da empresa, considerando não só a área comercial, dentro da empresa somos interdependentes. Então, assim, a empresa que segrega isso já está dando um tiro no pé. Porque se o setor do almoxarifado, se o setor financeiro, se o setor de marketing não está em sincronia com os outros, a gente já sai perdendo. E essa visão de cliente interno é muito bacana também, porque eu já participei de empresas, tanto em consultoria quanto trabalhando, onde eu tinha que pegar uma missão de levar informação daqui e chegar num gerente de outro setor. Nossa, era doloroso, porque eu tinha que chegar para pedir para alguém do outro setor, calma aí que eu tô sem tempo, calma que eu vou ver. Aí, o que você quer? Fala rápido. Eu falo, tá, só queria fazer essa informação que é vital pro setor de vocês, chegar onde tem que chegar. Então essa visão de cliente, antes de olhar para fora para o cliente externo, olhar para o cliente interno, isso é vital. Mas aí é um trabalho que, na minha concepção, ele não vai vir só da área de vendas, tem que ser aquele grande escalão, a grande diretoria. Então muitas vezes é difícil a gente acessar a grande diretoria, mas a mudança tem que começar por lá. Eu costumo dizer assim, qualquer mudança que vem de baixo para cima não é mudança, é motim, por mais que seja bom. Então, primeiro a gente tem que convencer quem está lá em cima não a querer a mudança externa, mas querer a mudança para si. Porque se ele quiser para si e ele começar a ser ele mesmo um exemplo dessa filosofia, dele chegar, em vez de fingir que não viu ninguém, dar um bom dia, dele saber elogiar, dar um feedback positivo para quem fez uma boa atuação, uma boa venda, um bom trabalho, saber corrigir de uma forma que não humilhe, que não desgaste além do necessário. Se ele começar a ter essas filosofias, naturalmente a equipe como um todo começa a respirar. E isso que o Paulo falou bate muito bem com a sua pergunta, que volta ao fato da equipe comercial ser o reflexo da boa atuação do gerente. Da mesma forma que a empresa como um todo, ela é o reflexo da atuação dessa diretoria, dessa cúpula. Acaba sendo top-down, né? Tem que ter. Se não tiver um compactando com o outro, nos dias de alta competitividade, não sobrevive. Exato. É muito bom. Você falou uma coisa muito interessante, aquela máxima repetida há muitas gerações, que o cliente sempre tem razão. Vocês desenvolveram isso muito bem. E é uma coisa que eu costumo dizer, que o cliente tem suas razões. Ele não tem sempre razão, mas ele tem suas razões. Exato. Aí razão no sentido de motivos, Lindo, né? lindo. Do racional, porque muitas vezes esses motivos são irracionais, né? Eles são motivos emocionais, na verdade. Que estratégias você acha que o vendedor pode lançar a mão para descobrir esses motivos, né? Esses fatores emocionais que conduzem, na verdade, a capacidade de decisão do cliente? Dentro dos trabalhos que eu faço, eu costumo iniciar sempre com uma análise comportamental, que é algo mais profundo. Por exemplo, apesar de nós todos termos personalidades diferentes, né, somos pessoas diferentes, com valores diferentes, temos uma linha de comportamento. Então, o primeiro é você fazer essa leitura. Esse cliente que está no outro lado da linha, ele vai te dar indícios verbais, ou ele vai te dar indícios num e-mail, ou ele, ao te ver presencialmente, ele vai te dar indícios de como ele se comporta. E aí tem gente que gosta de ser a dominadora da decisão, e quanto mais você tentar entrar, mais isso te afasta do resultado. Tem outros que eles querem que você trate ele bem, que tenha um relacionamento interpessoal bacana, e aí sim ele vai te dando o espaço, em vez de você chegar friamente falando do produto. Tem outros que estão mais preocupados em não errar, uma questão de segurança, do que em acertar. Tem outros que estão mais voltados para o que o teu produto ou o teu serviço faz a nível de detalhe, do que só querer saber que resultado. Então esse mapeamento inicial ele é vital. Porque se eu estou conversando com um proprietário, por exemplo, que tenha na cabeça dele a filosofia de, olha, eu quero conversar com você 5 minutos. Se passar de 5 minutos, eu estou sentindo que eu estou perdendo tempo, eu não posso explicar detalhadamente, eu tenho que explicar mais algo objetivo e foco em resultados, porque senão qualquer outra coisa, por mais que seja excelente, é tiro no pé com essa pessoa. Então o primeiro passo é uma boa leitura.
né, te preparar como vendedor, como gerente também, para ler no seu vendedor os estilos de cada um e saber até que vendedor você vai enviar em cada reunião. Por exemplo, eu e o meu sócio, nós somos diferentes, comportamentalmente falando. Tem reunião que é ele. É uma reunião mais prática, objetiva, direta. Eu falo pelos cotovelos, né? A Amanda me trouxe pra cá, se deixar eu durmo aqui, eu já não saio. Então, quando eu vou conversar com algum proprietário, com algum decisor, a minha conversa caminha mais pro conteúdo, pros prazos, pros detalhes. Então, é entender e se adaptar dentro do possível a cada cliente. Show. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Você já está proibido, Paulo. Você já agora só não barra de novo. Vocês sabem que é sempre bom, né, ver outras ideias, né? Sim. Outras formas de enxergar um mesmo assunto, né? Porque esse assunto, ele faz parte também do meu dia a dia, né? Exato. Então a gente está sempre aprendendo, né? E como é bom, se vocês me permitem, né, Claro. ver alguém tão motivado com o assunto, né? Eu digo que eu sou jovem também, só sou... Claro. Jovem há mais tempo. Há só mais isso, tempo, é cara. isso mesmo. Aí. Mas ver um jovem assim, e me permita... jovem não quer dizer que seja menos experiente de forma alguma, né? Assim, eu estou vendo agora, sei lá, 5 minutos, 4 minutos, com tanto conteúdo, com tanta motivação, é muito bom, né? Bacana. A gente se alimenta e sai feliz, vale a pena, né? Valeu muito a pena ter saído de Icaraí Querido. só por esses 5 minutos. Que bacana. Muito, meu muito querido. bom. Mas depois eu vou te cobrar que veja o vídeo inteiro, porque eu vou mandar esse negócio Manda, pra eu você vou ver, assistir, eu vejo, Vai comento. E eu adorei o que o Paulo falou, porque é bacana, assim, eu acho que um dos grandes bloqueios que eu sinto, que todos nós temos com a capacitação, é a vaidade do se colocar num papel de não saber. Tipo assim, não quero ir lá porque vai mostrar que eu não sei. Não, são verdades paralelas. Eu gosto do conceito de dodecaedro da verdade. O que eu falo? Eu falo o seguinte, não existe uma verdade absoluta, existem no mínimo 12 lados de verdade ali. A questão é o que faz sentido para cada um. Você consegue acessar por um lado, o outro pelo outro, amanhã quando você aprendeu um pouquinho com ele, a tua visão já não é mais só aquela, já modificou um pouco, então é bacana quando tem essa troca. E tá com profissionais desse alto escalão acompanhando essa filmagem é outro Bruno? nível, né? Você sabe que parece que a gente... Estão me ouvindo bem? Manda Parece bala. que a gente se conhece há um tempão. Já sentiram isso? É a assim? produtividade, Puxa vida, né? Eu recebi de presente um livro cujo título é Verdade. Verdade. Né? Eu não sei se é o caso de comentar aqui, mas um mesmo fato gera várias verdades. Sim. Um mesmo fato. Exato. Né? Depende de quem está olhando, como é que quer interpretar, Uhum. o que é relevante para um e para outro. Né? Mas fala. Isso que tu falou traz o que o Edu perguntou. Qual é a verdade do teu cliente? Qual é para ele a principal dor? Porque às vezes, olha que coisa interessante, nas consultorias que eu faço, eu converso muito com supervisores, com proprietários que estão acima, né, da equipe comercial em si. Tem gerente que a grande dor dele é que ele não aguenta mais demitir, porque ninguém consegue ficar dentro da equipe dele. E depois que eu faço um treinamento ou uma consultoria, quando o cara me liga e fala, Bruno, cara, eu tô com uma equipe incrível e tem 1 ano que ninguém sai. Eu não lembro da última vez que eu tava completando 1 ano com a minha equipe inteira igual. Então, para ele, a principal dor era demissão e ele ter que parar o trabalho dele direto para estar refazendo aquilo. Para outros é o resultado, para outros é... Olha que feedback bacana, eu tô recebendo vários feedbacks dos meus clientes. Então, como o Edu falou, encontre o motivo do cliente e aí trabalhe em cima dele. E com transparência. Se por acaso não puder solucionar... Tem cliente que ele até prefere ouvir o não sincero e fala, ó, beleza, mas isso era meio que um preciosismo meu, mas gostei porque você foi íntegra, você foi direta e vou fechar. Ter esses entendimentos. Eu descobri alguém que fala mais que eu, né? Bruno, muito mais. Eu nem fiz a pergunta, ele já Tô queimando lenha, tô queimando lenha. Passei no teste, Amanda? Fala pra gente, passamos no teste? Mas Estamos ao vivo, gente. Vocês sabem... Ó, era pra ser algumas perguntinhas, mas a gente tá aproveitando Se bem. quiserem me seguindo, cortar à vontade, estamos seguindo. tá? Mas vocês sabem que muitas vezes os clientes, ou o cliente, ele faz objeção já sabendo que você não sabe a resposta, né? Mas ele só quer te testar. Ele só quer saber se pode confiar em você ou não. Né? Então, aquele negócio de tentar
inventar uma resposta. Né? Cuidado. Eu Aquilo de digo pros pintar meus o quadro alunos. perfeito, às vezes não é o que ele quer ouvir, ele quer a sinceridade, ele quer a transparência. Até estava falando desse tema um pouco mais cedo. Mas eu queria, se deixar, a gente vai falar, porque é um tema incrível, né? Tem diversas derivações do mesmo, sobre o mesmo tema. Mas eu vi recentemente um texto, alguma coisa, uma reportagem sobre como é que a Suécia, né, que é um outro tipo de cultura, né? Por exemplo, como é que as empresas suecas, como é que elas se estruturam? E assim, olha o que eu li, e se eu entendi corretamente, você não tem mais a figura do CEO. Você tem um propósito. Exato. E todos são guiados em função daquele propósito. Olha que coisa. Né? Dividido em tarefas horizontais, digamos assim. Sim, divide em objetivos, né? Estratégias, objetivos, metas, tarefas e tudo mais. Mas veja, o chefe é o propósito. Né? Então, isso mexe. Né? Vocês vejam que você é administrador, né? Vocês são administradores, né? Vocês sabem que a própria administração, né, ou a gestão, ela tem que acompanhar as mudanças que acontecem. Com certeza. Né? E o relacionamento, vendas, uma série de tecnologias. Vocês agora dizem assim, eu faço também à distância. Né? Eu tenho aqui algumas resistências, mas é uma forma de eu me comunicar também. Então, eu tenho que saber fazer bom uso da tecnologia. Né? Mas eu falei aqui em empresa olhando para dentro, de cliente ou outro. Né? Aí vamos ver, olha, esse organismo aqui, né, ele convive com outros também. Como é que ele se relaciona com os outros para que ele se perpetue no mercado? Né? Então, fala-se muito sobre CRM, né? Customer Relationship Management. Né? Sim. Ou seja, o cliente tem que ser bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, preservado. Né? E agora tem um outro lado da cadeia, só um outro lado, porque a empresa não se relaciona só com o cliente. Né? Se relaciona com funcionários, com o governo, com a comunidade, né? Com os concorrentes e também com os fornecedores. Não sei se vocês já ouviram, já devem ter ouvido, em PRM, né? É Partner Relationship Management. Quer dizer, eu começo também a entender a importância do fornecedor nessa cadeia, porque ele pode tanto impactar positivamente como não. Isso. Então eu tenho que fazer esse trabalho também. Né? E aí? Né? Como é que eu me vejo nessa coisa toda? Quer dizer, porque o vendedor, o profissional de vendas, ele vende tanto de dentro para fora, mas de fora para dentro ele representa o cliente, os desejos, as necessidades e tudo mais. Né? Então, nesse sentido, é que eu também estou aqui, olha, eu estou transpondo, né, mas a ideia é essa, brainstorm. As barreiras da empresa para dizer, opa, olha lá fora também. Um bom profissional de vendas consultivas, né, ele tem que entender sobre o produto, né, os desafios da empresa dele, os desafios do seu cliente ou dos seus clientes, né, tendências daquela indústria, métricas importantes, né, um novo entrante que porventura esteja chegando, grandes desafios do mundo, porque eu digo para eles assim, cara, se você ficar só nessa janela aqui de IT, por exemplo, ou de lojas, ou de varejo, você vai vender isso aqui. Mas se você conseguir falar sobre sustentabilidade, sobre qualidade, sobre outros temas, você vai galgar outras oportunidades de negócio, vai trazer muito mais dinheiro para a sua empresa. Como é que você vê isso, Bruno? Olha, uma pergunta interessante. Eu vejo isso como uma proatividade. Foi o que eu estava falando para a Amanda mais cedo. Eu acho que o vendedor proativo ele sai na frente. Só que eu acho que eles são raros. E aí a gente tem duas escolhas. Ou a gente bate numa tecla de tentar transformar, acender essa chama de proatividade em quem muitas vezes não quer. Tem gente que quer fazer um salário, bater uma meta mais para continuar a estar empregado do que necessariamente viver uma vida incrível. Exato. Então, assim, sempre que eu vejo que é importante conscientizar a equipe,
eu entendo que isso é uma conscientização. Mas onde eu debruço mais a responsabilidade disso? É em cima do gestor. Então eu acho que quem tem a responsabilidade de, em reuniões, trazer temas relevantes, paralelos, com um olhar que faça a tua equipe como um todo evoluir, eu acho que é o gestor. Mas concordo, sempre em cima da equipe, passando a ideia de, gente, vamos ser proativo. Hoje o que não falta é informação pertinente em fácil acesso. E em relação ao que você falou, que eu achei genial também do propósito, eu estava falando sobre o meu propósito mais cedo com a Amanda aqui, sobre um pouco da minha história, e se você não tem propósito, você não tem nada. A verdade é essa. Hoje você tem que se alimentar de alguma coisa. E as empresas B2B, que trabalham com muita questão lógica, muitas vezes perde esse propósito. Vira uma frase numa parede, mas isso não é respirado. Então é importante, igual você falou, que antes de pensar em chefes que estão acima, qual é o propósito maior? O meu propósito não é fazer aqui um vídeo, não, meu propósito é instruir os meus clientes que estão do outro lado, se possível encantando com um bate-papo sincero, bacana, verdadeiro, com conteúdo, para que eles possam gerar valor para a vida deles. Isso tem que estar sendo respirado desde o estoquista, a quem está no marketing, a equipe que está nos ajudando aqui, a gente que está aqui na frente. Se esse propósito não for compartilhado, cada um pensa só no seu encaixe. E aí, no final, você não fecha como tem que fechar com o todo, né? Propósito único e aí sim tarefas diferentes. Show de bola, Paula. Perfeito. Perfeito, Show. Bruno. Gostaria de agradecer. Que isso, é um prazer. Se deixar, a gente vai ficar aqui, ó. Dá até 4h30 ainda, pô. Ainda tem que ficar mais, pô. Vai ficar 1 hora. Gostaria de agradecer você por estar compartilhando conosco, né, sobre esses dilemas e falácias, né, de vendas B2B. A gente sabe que tem muito mais por aí. É muito assunto pra gente poder bate-papo, né? Se deixar, a gente vai botar aí 6 horas, 8, vai seguindo, né? Obrigada, Bruno, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco no CRA. Agradeço a todos vocês aqui que estiveram presentes conosco e vocês, internautas, que acompanharam e que vão acompanhar posteriormente essa nossa conversa. Obrigada mais uma vez.